Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Como é estipulada uma multa, por exemplo, como essa de 250 milhões da Samarco, para uma empresa que degrada o meio ambiente? Bom, existe um decreto de 2008, que é o decreto 6.514, que estipula multas para inúmeras infrações ambientais. Essas que foram aplicadas à empresa Samarco, elas foram aplicadas pelo crime de poluição. Então, há vários artigos, vários incisos aí da legislação, poluir o rio, tornar áreas impróprias para uso público, impedir o uso das praias, enfim. Então, cada uma dessas infrações, no caso da Samarco, foram aplicadas sanções, multas, né, de até 50 milhões de reais cada uma, que é o limite máximo permitido pela legislação brasileira, que podem chegar a ser triplicadas em caso de reincidência. Bom, a próxima pergunta é sobre esse limite de 50 milhões, que é considerado baixo em comparação a outros países. Por que desse limite? O senhor é a favor ou acha que deve haver uma revisão dessa medida? Olha, eu acho que esses 50 milhões de reais, eles foram aplicados em 98, que houve a primeira lei de crimes ambientais, enfim, e depois pelo decreto que a regulamentou, o primeiro decreto que a regulamentou. Eu acho que claramente é uma defasagem aí, porque houve uma inflação grande nesse período e essas multas deveriam ser atualizadas. Agora, eu acho que 50 milhões de reais, é evidente que quando tem um caso como esse da Samarco e tal, elas podem se revelar pequenas, mas 90% das infrações ambientais, eu acho que 50 milhões de reais de multa, podendo ser, como eu disse, triplicadas em caso de reincidência, me parece assim razoável. Além da multa em dinheiro, que outras medidas podem ser tomadas contra a empresa? Bom, a empresa pode responder por crimes ambientais, que isso vai ser apurado num outro juízo. As multas são aplicadas pelos órgãos ambientais, pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais de Minas e do Espírito Santo, e a existência de um eventual crime ambiental será apurada pela Justiça a partir de uma provocação do Ministério Público. Além disso, a gente não pode esquecer que a empresa será obrigada, ela ou quem for os responsáveis pelo dano ambiental, serão obrigados a repará-lo sem limite. Então, se essa reparação do dano custar 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões, enfim, é esse o tamanho da reparação a que o causador do dano vai ser obrigado. E em caso de prisões, quem é o responsável pelo... A lei de crimes ambientais, ela diz que todos existem, sabe, desde o presidente da empresa, eventualmente passando pelo diretor de meio ambiente, diretor de exploração, superintendente disso, superintendente daquilo, todos aqueles que de alguma maneira tiverem concorrido para esse evento, eles são, em tese, responsabilizáveis por ele. Em maio, numa cidade de Minas chamada Paracatu, saiu um estudo onde uma empresa mineradora canadense também não tomou as devidas precauções com o arsênio que acabou sendo despejado no rio da cidade e acabou poluindo. O Rio Doce também é um rio que está contaminado com os resíduos da Samarco. Como é feita essa fiscalização dos rios? Bom, a fiscalização, em princípio, ela é feita pelos órgãos ambientais, né? O que a Constituição diz é que tanto os municípios quanto os estados, como a União Federal, têm deveres de proteger e de preservar o meio ambiente. Então, essa fiscalização deveria ser feita tanto pelos órgãos ambientais, estaduais, como pelos órgãos federais, como pelos municipais. Em geral, aquele que licencia atividades, que no caso foi o governo de Minas Gerais, é a ele que caberia, num primeiro momento, fazer essa fiscalização. E, na sua opinião, como está a atuação das autoridades no ponto de vista jurídico no caso Mariana? A impressão que eu tenho é que eles estão batendo cabeça com cabeça. Então você vê um juiz dando uma decisão num sentido, outro juiz dando uma decisão em outro sentido em relação ao curso dessa lama, por exemplo. Um manda facilitar a chegada da lama ao mar, o outro diz que deve-se impedir a chegada da lama ao mar. Enfim, eu acho assim que até que se acertem as competências desses diferentes juízos que têm ingerência sobre a matéria, isso provavelmente vai continuar acontecendo, mas no final vai ser um único juízo que vai conduzir esse processo todo. Hoje, menos de 10% dos infratores pagam as multas
sobre crimes ambientais ao IBAMA. Por que isso ocorre? Não é sobre crimes ambientais, é sobre infrações administrativas ambientais. Isso ocorre porque os órgãos ambientais eles simplesmente não fiscalizam esse pagamento da multa, tem uma burocracia enorme, muitas vezes os próprios laudos, os autos de infração, eles são mal redigidos, são mal elaborados, isso facilita muito o trabalho de escritórios de advocacia para desconstituí-los e quando se perde em última instância, existe também uma prática de se recorrer ao judiciário. Então, é isso que acontece, essa é a prática. Ainda há pouco tempo eu vi uma estatística dizendo que menos de 3% das multas ambientais emitidas pelo IBAMA são pagas. Isso é um escândalo, né? E que medidas podem ser tomadas para isso não acontecer? Eu acho que, basicamente, haver uma melhoria nas condições de trabalho dos órgãos ambientais. Isso significa mais fiscais, mais recursos, um equipamento maior desses órgãos, uma atuação assim mais rápida, mais eficiente, porque a verdade é o seguinte, é que nós temos órgãos ambientais que foram muitos deles sucateados ao longo da história. Poucos governos deram a essa questão ambiental a importância que elas deveriam ter. E os resultados são esses, né? Esperemos que a coisa mude daqui para frente. E, na sua opinião, isso prova uma ineficiência da legislação brasileira? Esse é um ponto importante. Não é que a legislação seja ineficiente, isso é bom deixar bem claro. Ainda hoje, por exemplo, no dia de hoje, na quarta-feira, 25 de novembro, o Congresso Nacional está votando um projeto de lei do Senado que facilita muito o processo de licenciamento ambiental. E o argumento para essa mudança é exatamente de que a legislação dificulta o desenvolvimento do país, que atrapalha. Vamos deixar claro que a legislação não tem nada a ver com isso. Eu acho que os cuidados ambientais que têm que ser tomados com a implantação de empreendimentos assim, tem que ser, obviamente, os maiores possíveis. Então, quando você adianta o processo de licenciamento ambiental, simplifica, etc., isso é um tiro no pé que o país está dando, porque o que vai acontecer é que essas licenças sairão com mais facilidade, mais rápidas e sem os devidos estudos, sem as devidas precauções em termos de meio ambiente. É muito perigoso isso, a legislação não tem nada a ver com isso, esses problemas acontecem por conta das ineficiências do Estado brasileiro em suas múltiplas manifestações. Tá bom, obrigado, professor. Nada.